Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. A mensagem de hoje se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 12, do versículo de 1 ao 13. Livro de Êxodo 12, no versículo de 1 ao 13. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, peguem um pouco de sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado nas mãos. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Palavra do Senhor. Irmão João? Bom dia, igreja. Que a graça e a paz esteja no nosso meio. O soldado Caio falou há pouco. Soldado Caio, não foi? Ele estava aqui na frente aqui falando que a Páscoa não é chocolate, não é? Nós, obviamente, não vamos ser ranzinzas ao ponto de falar que não pode. É uma festa popular. E se você quiser me dar um chocolate, pode ser hoje, pode ser semana que vem, não fica tímido não, pode. Oi? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre o significado da Páscoa. O real significado da Páscoa. Se vocês prestaram atenção no Antônio, na hora da ceia, ele já deu uma pincelada muito boa sobre o significado da Páscoa. A Páscoa, ela vem do hebraico pesar, que é passar sobre. É conhecida também como festa dos pães asmos. Ela foi instituída quando Israel, após 400 anos de escravidão no Egito, foi levado por Deus e constituído como o seu povo. O Antônio já falou isso com a gente, 400 anos, imaginem só, 4 séculos de escravidão. É muito, muito, muito tempo. E aquele povo estava lá, sendo escravo do Egito.
E aí Deus resolve retirar aquele povo lá do Egito. Vocês sabem que teve 10 pragas. E a última é essa praga do espírito que iria passar, né, à noite para levar os primogênitos. E isso, as 10 pragas, eram um simbolismo dos deuses egípcios. Era para mostrar que o Deus verdadeiro, o grande Deus, ele não ligava para aqueles deusinhos lá dos egípcios. E ele acabou com eles, através das 10 pragas. E a Páscoa era um pacto entre Deus e Israel. Deus cuidaria do povo e Israel lhe seria obediente. Nesse texto que o Flávio acabou de ler para a gente aqui, em Êxodo, quase que eu falei, viu, Cleber? Em Êxodo capítulo 12, versículos de 1 ao 13, nós vamos ver 3 figuras que são importantes nesse texto. Tem outras figuras aqui, mas são 3 figuras importantes. A primeira delas é o cordeiro. Eu até pedi licença para a Jéssica para poder utilizar aqui. Olha que bonitinho. Depois aqui na frente vocês vão ver, eles estão ali, ó. Esse é um cordeiro, que ele deveria ser imolado ou sacrificado para que as famílias pudessem comê-lo. Ele deveria ser macho. Versículo 5 desse texto fala que o cordeiro, ele precisava ser macho com a idade de 1 ano. Isso porque o cordeiro ele já estaria adulto. Com a idade de 1 ano, o cordeiro estaria adulto. E lá em João, no capítulo 1, versículo 29, quando Jesus se apresenta para João Batista, quando João Batista vê Jesus caminhando em direção a ele, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, começou o ministério aos 30 anos, quando o hebreu alcançava também a plenitude física. E ele não tinha pecado. Ele era um homem perfeito. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, a palavra de Deus diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O cordeiro, ele deveria ser comido com pães asmos. E eu também pedi licença a Jéssica para mostrar para vocês o pão asmo. O que é um pão asmo? O pão asmo era um pão sem fermento, aquele que nós acabamos de comer aqui na ceia também. Comemos o pão e bebemos o vinho, né, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. E o fermento, ele tinha um simbolismo. O simbolismo era o da corrupção. O fermento, naquela época que eles usavam, não era um fermento químico. As senhoras, né, e alguns homens também que gostam de culinária, utilizam o fermento para quê? Para crescer a massa. Mas você tem que demorar um tempo, não é? Quando a gente fala crescer a massa, na verdade nós estamos apodrecendo a massa, não é verdade? O fermento serve para isso. Quando ela cresce, você está levedando, você está apodrecendo a massa. E lá naquela época, eles utilizavam uma outra técnica que eu não vou falar aqui agora para vocês, daqui a pouco a gente vai almoçar, e depois vocês vão lembrar o João falou aquele negócio lá e perdeu o apetite. Coisa chata.
Mas eles precisavam de tempo também. Se fossem fazer o pão crescer, por isso que era pão asmo, sem fermento. Mas também tinha um simbolismo que era o da corrupção. O fermento corrompe a massa. Ele leveda, ele apodrece a massa. E também tinham ervas amargas. E eu coloquei aqui também, pedi licença a Jéssica, por que ervas amargas? As ervas amargas, elas tinham um simbolismo da amargura da escravidão. Imaginem um povo 400 anos escravo do Egito. Era amargo, muito amargo, ficar preso, né, como escravos, aquela escravidão toda lá no Egito. O cordeiro, ele deveria ser inteiramente comido. O que sobrasse seria queimado. E esse era um simbolismo do sacrifício de Cristo, totalmente consumido em favor da humanidade. Irmãos, se vocês não têm oportunidade ainda, criem essa oportunidade de virem assistir às aulas do Cláudio, aqui no prédio, a partir das 9 horas, todo domingo. Porque ele está falando justamente sobre a cruz de Cristo. E ele está colocando para a gente, cada vez mais, aquele sentimento, a gente tentar entender o sentimento também de Cristo, não é? Que foi algo terrível, aquela cruz. E ele foi totalmente consumido em favor da humanidade. Por isso que Paulo chamou Jesus de nossa Páscoa, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Paulo fala assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Imolado, totalmente destruído. E aí, se você tem o privilégio de estar aqui de manhã, o Cláudio está mostrando isso, como que Jesus foi imolado. E ele apanhou. E ele foi realmente chegar ao extremo de que um ser humano consiga ver, porque Jesus era humano. Jesus era Deus, mas aquele Jesus que estava lá era humano como você e como eu. E ele sentiu as mesmas dores que... Outro dia o Cláudio estava falando sobre cortar o dedo com uma folha de papel. E realmente, eu não sei se vocês já tiveram essa triste experiência, cortar o dedo numa folha de papel. É chato a beça. Então imagina levar muita chicotada no lombo. E aonde pegasse, né, Cláudio? Aonde pegasse. Vocês terem só uma ideia, existia um soldado romano que era grandão, que batia e pegava em cima, e um outro mais baixinho que batia e pegava mais embaixo, nas costas de Jesus. Enquanto um batia em cima, o outro batia embaixo, e eles iam revezando aquilo. Jesus foi imolado, ele foi realmente... passou por uma situação muito, muito, muito difícil. E, por isso, celebremos a festa não com o velho fermento. Paulo continua falando, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O cordeiro simbolizava a obra de Jesus. Sua morte simbolizava a morte de Cristo por nós. Por causa do sangue do cordeiro na Páscoa, Deus passou por cima dos hebreus. Por causa do sangue de Cristo, Deus passa por cima de nós e não nos condena pelo pecado. Uma outra figura são os participantes.
A Páscoa, ela deveria ser celebrada em família. O Antônio também falou sobre isso, que nós somos a família de Deus. Nós somos o reino de Deus. Israel deveria se ver como uma comunidade e não como uma massa de escravos. E isso trata-se de um outro simbolismo, que é a igreja, que é uma família, a família de Deus, que somos nós. Não há vida genuína sem comunhão com a família de Deus, a igreja. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala: não deixemos de Por favor, irmãos, obrigado. Eu ia falar comungar, mas é congregar. É que deu uma... As pessoas no Êxodo deveriam comer preparadas para a viagem e apressadamente, versículo 11, o Flávio leu para a gente: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Eles tinham que estar preparados para saírem, para a viagem. Eles iam comer, família, não é? Se a família fosse pequena, chamava a outra para poder comer também o cordeiro, não é mesmo? Mas eles tinham que estar preparados para poderem sair. O outro simbolismo, eles eram peregrinos. Os meninos aqui do Alípio de Melo fizeram a última, como fala, Isadora? Liga de jovens. E eles até deram uma pulseirinha para cada um que participou aqui. E o tema era: eu não sou deste mundo. E os meninos fizeram um trabalho muito joia. Você não é desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos. Assim como aquela turma lá que estava no Egito, mas não eram egípcios, não participavam, não faziam parte do Egito, eles estavam como peregrinos. O Egito não era o lugar deles. Eles tinham um destino, uma pátria. Da mesma maneira, um cristão compreende que é peregrino nesse mundo. Nenhum de nós viverá para sempre nessa terra. Todos iremos daqui para uma terra prometida. A igreja compreende que é peregrina e que tem uma pátria celestial. Aleluia, irmãos. Amém? Nós temos uma pátria celestial. O que nós estamos vivendo aqui, o Jaime tem o costume de dizer, eu acho muito interessante isso, nós estamos sentindo um pouquinho, o gostinho dessa comunhão, da comunidade, de vivermos juntos, de andarmos lado a lado, né, de participarmos aqui como uma comunidade de cristãos, um pouquinho daquilo que nós vamos sentir lá na nossa pátria celestial, irmãos. Nós não pertencemos a este mundo. Eu não sou deste mundo. Eu sou um peregrino em uma terra distante. É isso que a palavra de Deus diz. Filipenses capítulo 3, versículo 20, fala assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O autor de Hebreus, lá no capítulo 11, a partir do versículo 14, ele fala assim: porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidades de voltar. Mas, agora, aspiram, desejam a pátria superior, isso é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Assim como eles, nós também não pertencemos a esse mundo. A Páscoa judaica, ela lembrava aos judeus que eles foram estrangeiros no Egito e que Deus lhes dera uma terra.
O cristão sabe que é peregrino neste mundo e que Deus lhe deu uma pátria celestial. Você pode virar para o seu irmão do lado e falar assim: você é peregrino neste mundo. Fale aí. Você é peregrino neste mundo. Pode falar para ele também: você não faz parte desse mundo. João capítulo 14, a partir do versículo 1, João escreve assim no seu evangelho: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus, ele está aqui caminhando nessa comunidade de cristãos. Ele está passando aqui no meio, você não está vendo aqui, mas ele está aqui, com certeza. Mas ele foi lá para a nossa pátria celestial e ele foi preparar os nossos lugares. Nós não pertencemos a este mundo, irmãos. Nós somos peregrinos. Somos peregrinos em busca de uma pátria celestial, cujo acesso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Cristo, nosso Cordeiro Pascal. E a terceira figura é o sangue. O sangue era a cobertura que salvava. À meia-noite cairia juízo sobre o Egito, mas onde houvesse o sangue na porta, não haveria, onde tivesse o sangue na porta, haveria salvação e não haveria juízo. Simbolizava que o sangue de Cristo, o sangue que Cristo derramaria na cruz, para nos livrar do poder das trevas e da condenação eterna. Jesus, apesar de passar por todos aqueles problemas todos que o Cláudio tem nos colocado, nos ensinado, ele morreu lá na cruz. E aquele sangue que ele derramou lá, cobre multidões de pecados. Você hoje não é mais escravo do pecado, irmão. Não deixe que Satanás coloque isso na sua cabeça. Ah, tá vendo? Você é um crentezinho. Joia, legal, vai com a roupinha de domingo lá na igreja, fica nessa comunhãozinha aí, mas você pecou, está vendo como que você é fraco? É isso que Satanás coloca nas nossas mentes. Mas não se preocupa não, porque o sangue do Cordeiro, o nosso Cordeiro Pascal, cobriu todos os pecados. Você não deve pecar. Eu não estou falando aqui que você pode e deve pecar. Não é isso. O cristão não foi feito para pecar. Mas é como João, lá na sua carta, fala: se, todavia, pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. E aí, sabe o que Jesus fala? Ele chega para Deus e fala assim: olha, papaizinho, você está vendo aqui o João? Ele pecou. Falhou, pecou, mas você está vendo ele? Não, ele está vendo o sangue do Cordeiro que ele asperge sobre nós. E ele cobre multidão de pecados. Ele não vê o João, ele vê o sangue do Cordeiro. E a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que o sangue de Jesus é mais alvo do que a neve. Você sabe o que é isso, irmão? O sangue de Jesus é mais alvo do que a neve. O meu pecado é terrível, é dramático, e às vezes ele pode me levar para o inferno. Mas o sangue do Cordeiro Pascal livra de todos os pecados, encobre todos os meus pecados. Lá em João capítulo 8, versículos 34 e 36,
João volta a dizer, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não se sinta um escravo do pecado, porque você já é livre. Porque o Filho de Deus te libertou. 1 João capítulo 1, versículo 7 fala assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue do Cordeiro foi derramado e aspergido nas portas das casas dos judeus. Significa que eles estavam cobertos. Deus passaria por cima da casa e não a julgaria. Da mesma maneira, quem está coberto pelo sangue de Cristo não será julgado. O significado da Páscoa. A Páscoa do cristão não é o ovo de chocolate, como bem disse o nosso soldado Caius, né? Não é nem Caio, é Caius. A Páscoa do cristão não é o ovo de chocolate, nem o seu símbolo é um coelho. Isso é festa popular. A verdadeira Páscoa é a celebração de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Cristo é a verdadeira Páscoa. Ele morreu numa semana de Páscoa, encerrando assim o trato de Deus com Israel, fazendo surgir outro povo, a igreja, que é um povo multirracial. Olha para você ver que maravilha, irmãos, nós temos aqui várias raças representadas aqui, nós temos até uma turma lá da Venezuela, que está junto conosco. Eles são multiétnicos e atemporal, não tem tempo para a igreja. Eu não sei quanto tempo que nós vamos estar aqui, como igreja do Senhor Jesus. Nem Jesus sabe, somente o Pai, somente o Deus, sabe quando Ele vai voltar para buscarmos a igreja, a sua noiva. E não tem geografia, nós estamos aqui no Alípio de Melo, e tem igreja espalhada para todo o Belo Horizonte, Betim, Contagem e todo o Brasil, nesse mundão todo de meu Deus. O significado da Páscoa, o cristão na Páscoa lembra disso. Cristo morreu pelos nossos pecados. E esta sempre foi a verdadeira mensagem da igreja. Vamos abrir lá 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver o que Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados como o cordeiro que morreu para que os israelitas tivessem liberdade. Mas Cristo, a grande diferença, Ele ressuscitou. Ele não está preso numa cruz. Essa é a diferença de Jesus, dessa religião, desse cristianismo. Nós sabemos que Cristo morreu, sim, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou.
E Ele está à direita de Deus Pai, mas Ele está também assim conosco. A verdadeira Páscoa é poder dizer: Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu por nós para nos dar a salvação. Fomos feitos igreja, a família da fé. Vivemos em comunhão e em constante celebração a caminho do céu. E o sangue do Cordeiro de Deus nos cobre do juízo divino. Que Deus possa nos abençoar. Apesar de hoje não ser Páscoa, eu desejo a vocês todos uma feliz Páscoa.